Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você acerca de uma outra história. É um conto judaico. Ele tem como título Rabino e o Fabricante de Sabão. Conta-se que um certo fabricante de sabão caminhava com um rabino e o fabricante de sabão não acreditava em Deus. Ele, durante a conversa com o rabino, ele disse assim: tem uma coisa que eu não entendo, rabino. A religião existe há tantos anos e nós olhamos hoje para o mundo, nós vemos violência, nós vemos guerra, nós vemos fome, nós vemos sofrimento, nós vemos tantas coisas desagradáveis. Parece que a religião ela não faz nenhuma diferença na vida da sociedade. E ele pergunta ao rabino: para que ela serve? O rabino de imediato não fala nada e continua caminhando com aquele homem até que eles chegam a um parque onde existia um grupo de crianças que estavam brincando. E as crianças brincavam na terra. E as crianças estavam sujas, imundas, devido àquela brincadeira e o lugar onde elas estavam brincando. E o rabino disse para aquele fabricante de sabão: eu não entendo uma coisa. O sabão, ele existe há milhares de anos. E eu não entendo por que essas crianças estão tão sujas, tão imundas. O fabricante de sabão virou para ele e disse: rabino, isso não é justo. Não é justo a gente culpar o sabão pela sujeira dessas crianças. Porque para que o sabão possa cumprir o seu propósito, ele precisa ser utilizado. E o rabino fez uma pausa, um silêncio e disse para ele: é exatamente isso. Ou seja, aquele ensinamento veio exatamente de encontro à dúvida daquele próprio homem. É muito fácil dizermos que Deus não existe diante das circunstâncias, talvez, que o mundo esteja passando. Mas sabemos que Deus é aquele que está pronto, a nos abençoar e nos ajudar. Ele de fato existe. Ele de fato é o Criador. E aquilo que a humanidade enfrenta e passa é consequência do próprio pecado dela. E Deus providenciou para essa humanidade um meio de se salvar, e foi Jesus Cristo. Mas essa história me traz uma outra lição acerca do Evangelho de Jesus, acerca da prática deste Evangelho. Porque muitas vezes o Evangelho, na vida de algumas pessoas, ele pode se tornar como um sabão dentro de uma embalagem. Ou seja, um sabão dentro de uma embalagem, ele de alguma forma não vai trazer nenhuma mudança, não vai gerar nenhuma limpeza naquilo que ele precisa limpar. Ele precisa ser retirado da embalagem e ser utilizado. E assim é o Evangelho de Jesus. Por isso que Tiago diz que a nossa fé ela precisa ser uma fé viva. Ela precisa ser uma fé com obras. Ela precisa ser uma fé que vai refletir a nossa fala, no nosso comportamento, nas nossas escolhas, na nossa ética, na forma que tratamos a nossa família, na forma que nos relacionamos com as pessoas, na maneira que tratamos os nossos negócios, na maneira que nos comportamos na escola, entre os amigos, na academia, num jogo de futebol, enfim. Em todos esses lugares, em todos os lugares que estivermos, nós precisamos viver essa fé. Essa fé, de uma forma prática. Jesus mesmo disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é um homem sensato. Ou seja, é aquele que tem o Evangelho, mas não deixa ele na embalagem. Retira ele da embalagem para que os propósitos de Deus possam se cumprir. E que possamos aprender isso, possamos viver esse Evangelho, cumprir os mandamentos do Senhor na prática da nossa vida. Porque não adianta olharmos apenas as circunstâncias que estão ao nosso redor e às vezes na nossa própria vida, mas
não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele nos ministrou, aquilo que ele nos orientou a fazer, que não vai surtir efeito. Nós precisamos praticar, nós precisamos ser sábios, colocar em prática aquilo que ele tem nos ensinado. O Senhor nos ajude, querido, a sermos instrumentos para a glória dele, a sermos instrumentos nas suas mãos, por onde passarmos e onde estivermos. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém.